Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa quinta-feira, semana de Copas com os mineiros em ação. Vamos começar com a Libertadores, porque ontem o Atlético tava segurando o empate até 42 do segundo tempo. O 0x0 tava bom pra decidir aqui em Belo Horizonte na semana que vem, mas o Fluminense arrumou um golzinho pra dificultar os planos do Galo. Nossas lentes não captam pensamentos, mas tem imagem que deixa bem claro tudo aquilo que está ali, prestes a explodir. Hulk, Paulinho, Scarpa, o Galo hoje é uma seleção. Ah, quando fala o nome assim, um seguido do outro, é bonito, né? Parece que ninguém briga. E o torcedor do Atlético foi pro Rio de Janeiro mesmo, com vontade de celebrar. Sempre, sempre, sempre. Coração do homem, mas um coraçãozinho pra você. Ai, credo! Libertadores é importante demais. E aí, se é importante demais, hoje vencer é vencer ou vencer? 1-0. Sempre! Aqui é Galo, sempre! Mas sempre tem um ou outro pra cornetar. Tu conversou com o Milito ou não? Ele é meu tio, né? Mandou mensagem, eu falei, foi o Rubens que vai dar tudo certo. E aí Mas ele é teimoso. O torcedor incentiva, aposta em resultados, cria teorias, vira treinador. Mas o que acontece é que em um jogo de Libertadores, muitas vezes, um único lance tem mais histórias pra contar do que a torcida imagina. Estamos falando desse lance aqui, em que Hulk deixou pra trás 3 adversários. Um deles, Thiago Silva, chutou pro gol e Fábio defendeu. Na discussão, Scarpa insiste no número 1 com os dedos, como quem diz, eu tô por uma bola. Naquele lance, ele estava livre mesmo, só que Hulk preferiu chutar. Acontece porque tá todo mundo querendo ganhar. Então, às vezes, a gente observa uma coisa, o teu companheiro observa outras coisas. Não é a primeira treta dos dois. A outra briga também foi em noite de Copa. Contra o Peñarol, na fase de grupos na Arena, teve discussão e teve gol para selar a paz. No Maracanã, não teve bola na rede para o Galo. E sim para quem não se meteu nessa briga. A irritação, a decepção silenciosa, quebrada pelo som de uma nova reconciliação. E a gente conversou já no vestiário, já voltamos com a beleza, vamos prestar mais atenção nisso, eu presto mais atenção naquilo. O importante é a gente se resolver, não levar nada pro coração e preparar para a próxima partida. Falta resolver agora a classificação na Libertadores. Com o adversário em vantagem, vem aí outra noite tensa, que o Atlético quer terminar em paz. Tudo na paz, sem treta, sem briga. Henrique Fernandes, você tá bom? Tô bem, cara, tranquilo. O Milito falou que esse resultado foi injusto. A gente que nunca briga aqui, nunca discutiu, né? Nunca. Cara, eu acho que é complicado falar em injustiça, né? Porque se a gente for pensar no que foi o Atlético e São Paulo, por exemplo, da Copa do Brasil, era um jogo pra 0x0, o Galo foi lá e fez o gol no fim. Eu acho que aconteceu o oposto nesse jogo, A estratégia era parecida, né? É isso, foi um jogo que o Atlético se dedicou mais a se defender e acho que se defendeu bem em relação ao Fluminense, né? O Fluminense é um time com muitas armas ofensivas, que tá melhorando com o Mano. E o Atlético não deu tanta chance clara ao tricolor, né? Um jogo fora de casa, lógico que o Fluminense ia querer criar volume, não teve tanta chegada. Bem verdade, o Atlético também atacou muito pouco, né? Mais com o Hulk, poucas né? chegadas, mais com o Hulk de fora da área. O lance esse que a gente viu foi o que o Scarpa reclamou. A defesa do Fábio. Esse talvez o melhor do segundo tempo no Galo. A gente vai ver que teve uma boa chance também pro Paulinho, né? Uma bola que o Hulk bate na barreira. Aí, você falou dela? E aí ele dá a cavada. Você acha que o Paulinho perdeu esse gol? Tinha que dominar no peito? peito? Acho que não, a bola ficou um pouquinho mais distante. Acho que ele não tinha leitura, que estava tão sozinho, talvez nem a leitura de que estava em posição legal. Mas o jogo caminhava para um 0x0, parecia que ficar nisso mesmo. No lance do gol, foi falha do Palácios ali no cruzamento do Keno? Claro que tem problema com o Palácio. Ele entra de primeira e toma o drible pro Marcelo. E olha como o Marcelo é inteligente. Ele percebeu um espaço por dentro. Dá licença, e ele vai ficar lá, ó. Tá lá na ponta, ó. Tem uma discussão entre o Batalha e o Palácio. Quem é que tem que encaixar no Marcelo? Quem é que tem que fazer a marcação no lateral? Que agora tá como um meia no Fluminense. Pra mim era o Batalha, que tinha que ter subido uns metrinhos. Porque o Palácio tem que cuidar de quem vai no corredor.
partir do momento que ninguém tá perto do Marcelo, ele tem um espaço enorme para tomar a decisão. Ele pode dominar e girar, pode trabalhar a bola com o Lima aqui, pode tentar conduzir a bola. Ele vai dar um tapa de primeira pro Keno. Passe. O Keno de frente pra jogada, o Palácio de costas, chega um pouco atrasado, até consegue fazer o Keno demorar a cruzar. E aí vem o outro problema, ó. Dentro da área, o Arana não encosta no Lima. Ninguém que tá marcando o cruzamento aqui também se adianta para pegar o jogador adversário. Você não pode olhar só pra bola. E acho que o Everson poderia ter feito coisa melhor também, espalmou pro gol. Interessante essa análise. Os jogadores e o Gabriel Milito falaram que apesar da derrota, é um placar reversível pro jogo de volta. Uma semana atrás foi ao contrário, a gente fez um gol na Copa do Brasil no final, no último lance. E hoje acabamos sofrendo, são detalhes, né, que a gente tem que estar ligado até o fim. É um jogo que está em aberto ainda, a gente vai voltar para casa, vamos trabalhar durante essa semana que tem aí. E com muita fé, com muito trabalho, com muita vontade, a gente vai virar essa partida, vamos classificar. Temos que, ser valientes como hoje. Teremos que ser valentes como hoje, mas ter muito cuidado. Porque se há algo que eles fazem muito bem, é contra-atacar com Arias, Keno, Serna. É um jogo de 90 minutos, onde teremos a necessidade de ganhar, mas mantendo a calma e tranquilidade, sendo inteligentes. Jogo da volta, Henrique, quarta que vem, dá pra passar? Acho que o Milito fez a leitura correta. A arma do Fluminense é o contra-ataque. Pra mim, o Galo tá no páreo, mas é jogo difícil. Agora, já falei demais do jogo. Falou? Queria que você falasse desse personagem aqui que tava no Maracanã, Maurício. Quem? A partir de agora, vamos ouvir os personagens do jogo. Pra começar, o super-herói atleticano Hulk. Ele diz que o Atlético vai ter que se adaptar a esse cenário de desvantagem e vai ter que ser mais agressivo no jogo da semana que vem, hein, Hulk? É uma situação nova, né, que a gente tem que saber lidar com esse tipo de jogo. A gente sabe que é um jogo que é a nossa vida que tá ali em jogo, né? Um jogo de nossa vida. Eu sempre falei, até a questão de sonho, né, que todo mundo sabe que a Libertadores é um sonho pra gente, e a gente tem que colocar esse sonho como objetivo e dar nossa vida, o jogo em casa da nossa vida, para que, se Deus quiser, a gente consiga jogar melhor, ser mais ofensivo e poder balançar a rede do adversário. No intervalo do jogo, o Hulk teve uma treta com o Gustavo Scarpa. A coisa esquentou, uma discussão logo ao final do primeiro tempo. E o Scarpa fala sobre esse tumulto, mas também analisou a dificuldade do jogo, mostrando confiança pro jogo da volta, hein, Scarpa? Tem que estar preparado para qualquer circunstância, né, da partida. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar a equipe do Fluminense, mas a disputa está aberta ainda, a gente tem condição de virar esse jogo, a gente vai fazer de tudo para classificar. Sabemos que o jogo vai ser mais difícil do que esse primeiro, e eu tenho certeza que cada um aqui vai dar o máximo para realizar o nosso sonho aí, que no momento é classificar para a próxima fase. Scarpa, a gente viu ali você brincando com o pessoal da TV. Tô aqui do lado do Hulk, não tem nada entre a gente, porque tem a imagem aí, começa a sair as polêmicas, coisas de jogo, normal? Normal, super tranquilo, não é a primeira vez que a gente discute, e tanto pela personalidade dele e a minha, não acredito que será a última. O importante é ninguém levar nada pro coração, ali no vestiário mesmo, antes de voltar, né, a gente já se acertou e vamos em busca do mesmo objetivo, mas é normal, um tem uma ideia, outro tem outra ideia, e o importante é a gente deixar o nosso orgulho de lado ali e se acertar, que foi o que aconteceu, e tá tudo certo. O Scarpa deu a sua versão, manda o bom jornalismo ouvir o outro lado. Então, Hulk, por favor, seu lado aí nessa discussão com o Scarpa, foi uma treta ali normal de jogo ou teve algo além? Hulk minimizando essa discussão com o Scarpa, falando também ao Rádio Esportes, Hulk. Cara, não vai virar, né? A galera gosta de polêmica, né? Mas não, como eu sempre falo, futebol é assim, velho. Futebol vai ter discordância, vai ter discussão, vai ter xingamento com o teu companheiro, porque a gente quer sempre o melhor pro time, o melhor pra equipe. E essa discussão vai acontecer sempre, dentro de campo. No intervalo a gente conversou ali, voltou com as ideias melhores. E o que aconteceu no campo, fica no campo. A gente costuma falar que dentro de casa é assim, tu tem discussão em casa, mas é porque tu discutiu que tu vai deixar de amar teu filho, tua esposa. Enfim, não é porque eu discuti com o Scarpa que a gente vai deixar de se respeitar e querer sempre o melhor de um do outro. Foi discussão em prol do grupo, e o que passou ali aconteceu, acabou, tá? Agora já pensar nos próximos jogos.
Boa, Hulk Scarpa, tá tudo zerado, tudo certo, pensando agora nesse jogo da volta. O Paulinho, foi questionado sobre seu posicionamento em campo, respondeu, está jogando muito longe do Hulk, que é o seu parceiro de ataque, e perdeu um gol, né? De novo, Paulinho, vamos ouvir o atacante do Galo. Então, eu já joguei muito ali por fora do campo, acredito que a gente passou por um momento muito turbulento durante o ano, acredito que a gente adotou uma nova estratégia simplesmente para poder minar esse tanto de gol que a gente estava tomando. Deu certo, porque se você pegar nos últimos jogos, tirando o jogo do Bahia, a gente conseguiu controlar bem defensivamente os jogos, mas assim, é claro que se eu for mostrar a minha preferência, vai ser sempre estar mais perto do Hulk, estar mais perto marcando mais zagueiro, porque ali eu tô mais próximo do gol, mais próximo de ter as oportunidades, não só eu como o Hulk, e a gente se entende muito bem ali na frente. Mas acredito que agora é hora da gente pensar bem, saber que temos um jogo muito difícil na volta e que a gente vai ter que agredir bastante eles. Legal, Paulinho, capricha, Paulinho, capricha na Arena MRV, vai ter gol do Paulinho, é o reizinho da Arena, vai fazer o gol da classificação contra o Fluminense. Sinal eletrônico marcando 11h45, já que falei no Fluminense, a Itatiaia ontem espalhada pelo Maracanã, com o Henrique André, com o Cláudio Rezende, ouviu também o Marcelo, liderança importante do time do Flusão, e ele falou sobre a vantagem construída pelo tricolor carioca no jogo de ontem no Maraca. Craque Marcelo, que tá jogando mais pelo meio do que pela lateral, hein, Marcelo? É sempre bom a gente sair com uma vantagem, mas no futebol a gente sabe que pode acontecer de tudo, a gente tem que estar preparado. Acho que o jogo de hoje foi só uma parte, eles jogaram muito bem, defenderam muito bem, fizeram tudo possível para não tomar gol e tiveram algumas chances também, mas é isso, no jogo de volta a gente vai tentar fazer a mesma coisa, tentar segurar bem o resultado e tentar fazer algum gol. Não vai não, viu, Marcelo? Time do Fluminense, sei não, hein? O Galo vai classificar, o Galo vai avançar nessa Libertadores, não vi nada demais. E você, o que achou do jogo do Galo ontem? Manda pra mim, você participa através do YouTube, @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Já, vamos ouvir o técnico do Galo, Gabriel Milito. Milito, acorda, Milito! Vamos falar do Galo, hein? Flusão, sua hora vai chegar, semana que vem, o jogo da volta. Mas ainda sobre a derrota do Maracanã, técnico Gabi Milito falou sobre a escolha na escalação inicial, sem o Saravia, ele optou pelo Fux. Falou também sobre ter tirado o Gustavo Scarpa no segundo tempo para colocar o Palácios. A torcida cobrou bastante, viu, Milito? Creíamos que era la mejor opción jugar con Fuchs para controlar a su extremo. Por el lado derecho no necesitábamos ser tan profundo con Bruno, pero sí que controlara muito y bien a su extremo. Pues les tienen de extremos rápidos, teníamos que tener una buena circulación de bola, teníamos que controlar mucho la calidad de sus jugadores. Creo que hicimos en el aspecto defensivo un partido muy bueno y en el aspecto con bola pasajes también muy buenos. Yo creo que el resultado fue injusto, de acuerdo a lo que propuso el equipo, de acuerdo al esfuerzo que hicieron los jugadores para controlar a Fluminense, también para intentar dominar con bola. El resultado es lo más doloroso sobre el final. La sustitución de Palacios era porque Gustavo Scarpa había hecho un gran esfuerzo y necesitábamos un jugador ahí que pudiera tener ese uno contra uno para ver si podíamos marcar la diferencia. Nos en casa somos fuertes con el apoyo de nuestra gente y como hicimos hoy, daremos todo para intentar dar vuelta al resultado y poder clasificar a semifinal. Técnico Milito, hein? E as suas explicações, o que você achou? Quero a sua opinião, interage comigo aí, ó, no YouTube, @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Agora, a confusão do Hulk com o Scarpa, a discussão no intervalo do jogo continua rendendo. Quem fez postagem? Lianco. Agora, já tá no Itatiaia Esporte? Se já tá no site da Itatiaia, o Henrique André tá em cima, chegou do RJ e já tá aqui pra trazer a informação em tempo real. O Lianco entrou na treta, ele tá comprando a briga de alguém? Ele tá comprando o lado de alguém? Como é que ficou essa história do Lianco se manifestando nas redes sociais? Bom dia, Henrique. Bom dia, Thiagão. Bom dia pra quem tá ligado no Rádio Esporte. Vai ter que ter. Ih, fechou o tempo, senão não vou falar. Ué. No intervalo teve, né?
fechou o tempo. Hulk, Scarpa e depois chegou a galera do Deixa Disso. O Lianco foi um deles, o Henrique. Pois é, Thiago. E o Lianco usou as redes sociais porque muita gente, ele recebeu muitas mensagens de gente criando fatos do empurrão que ele deu no Gustavo Scarpa, né? Tá lá no itatiaesporte.com.br e ele falou do motivo do empurrão e esbravejou, viu, Thiago? Falou pro povo assim de internet, os homenzinhos de internet, como ele disse, virem homens e parem de criar fatos. E ele explica lá, Thiago, que ele deu um empurrão porque ali tinham 50 mil pessoas assistindo o jogo em loco. Câmeras de TV filmando e ali não era lugar pra lavar roupa suja, né? Então ele deu esse puxão de orelha no Scarpa e aquele empurrão foi tipo assim, vai pro vestiário e vamos resolver as coisas internamente. E o Lianco, ele tem uma frase curiosa, Thiago, que ele falou assim, se precisasse eu empurraria até minha mãe ali naquela situação, porque eu acho que ali não era lugar. Então ele tá falando que não partiu, não defendeu lado nenhum, era só pra preservar o grupo e diminuir a exposição dos companheiros de time. O importante, Henrique, ouvimos ainda há pouco o Scarpa e o Hulk, né, que foram os protagonistas, tá tudo bem e vai ficar melhor ainda quando o Atlético eliminar o Fluminense na próxima semana. Obrigado, Henrique. André, quer ver a matéria completa no nosso site itatiaesporte.com.br. Vamos falar mais do Galo, hein? Tem mais informações do Atlético, porque antes do jogo com o Fluminense tem o Bragantino, o Braga, o Massa Bruta, domingo na Arena MRV. E o Cláudio Rezende fala dos preparativos do Atlético para esse compromisso, Rezendão. Alô, Thiago, um abraço a você, a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. Agora, mudança de chip no Atlético, confiança para inverter a vantagem do Fluminense no jogo de volta, quarta-feira na Arena MRV, mas antes tem o compromisso pelo Brasileirão. O Galo precisa voltar a vencer também no Campeonato Brasileiro. Jogo domingo, 4h na Arena MRV. Inclusive ingressos à venda para a torcida do Galo desde o início da semana. É uma oportunidade também para, de novo, o técnico Gabriel Milito observar outros jogadores. Pela tendência, pelo jogo importantíssimo que o Galo terá na semana que vem, de mata-mata, de novo, deve ser time alternativo em campo no fim de semana contra o Red Bull Bragantino na Arena MRV. E os jogadores que estão lesionados, Milito foi muito claro ontem, nenhum deles, nem Otávio, nem Saravia, estarão disponíveis para o jogo de volta. Semana que vem contra o Fluminense, também na Arena MRV. O Galo que nessa semana ainda, sexta-feira, vai conhecer o seu caminho contra o Vasco. O sorteio de mando de campo vai acontecer amanhã na sede da CBF, às 14h. Aí já falamos de semifinal da Copa do Brasil. Thiago. Ô galera, vamos seguir aqui no YouTube. O Albino Nunes está com a gente, o Luiz Vieira lá em Nova York, o Jurandir também, o Valdeci Alves, o Isaac Wagner, o Jonas Bastos. O Jonas tá me chamando para comer um frango com quiabo. Fala não, menino. Se tiver um angu e a couve, até choro. O Nath Fiuza, o grande questionamento das pessoas aqui da torcida do Atlético em relação ao jogo de ontem é a escolha inicial do técnico Milito pelo substituto do Saravia, improvisando o Fux, e o Fausto Vera, muito criticado pela torcida atleticana. Passa por aí, o Arlen Luiz está dizendo, Milito, professor Pardal. E aí, Nath? Olha, o substituto do Saravia era mesmo uma situação difícil, porque se ele optasse pelo lateral de ofício, o Mariano, ele ganharia em qualidade técnica, mas ele perderia em força física. O próprio Milito explicou que entendeu que o Fux teria mais velocidade, maior capacidade de marcar os jogadores rápidos do Fluminense, que tem 2 pontas que exploram muito o lado do campo, por isso a opção por ele, mas claramente não funcionou, né? A gente viu o Atlético, inclusive, em especial no primeiro tempo, jogando um pouquinho diferente daquilo que vinha executando nos jogos de mata-mata, justamente pela ausência do Saravia, o Atlético jogando com uma linha de 3 zagueiros. Mas na hora que perdia a bola, o Fux tinha que correr muito para trás para fechar o espaço ali como um lateral. E o Fux não tem a característica, a velocidade suficiente para fazer isso. Mas para além dessa questão da marcação individual, eu senti o Fux muito perdido nos duelos como um todo. Você vai se recordar aqui, Thiago, o gol do Fluminense, ele passa por várias falhas, não é só a do Palácios que deixa o Keno cruzar, porque o gol do Fluminense é construído desde a defesa.
Ou seja, a imagem muita do Palácio gente caindo de joelhos é muito forte, né, Nath? É muito forte porque é ali que ele escorrega e o Keno ultrapassa. E que pra mim ele não tem culpa nenhuma. A culpa é de quem coloca um atacante jovem, recém-chegado de um outro país, pra jogar no Maracanã, sendo que o 0x0 tava lindo pro Atlético. Tava lindo. Pra que colocar o Palácios, Nath? Me explica. Nós vamos chegar lá. Mas assim, a falha no gol do Fluminense, a falha do Atlético, ela é coletiva. Porque desde lá o campo defensivo, o Fux teve a oportunidade de marcar o Marcelo, para depois ele não receber o passe e o Fux não faz. Outros jogadores tiveram a oportunidade de matar o lance e não o fizeram. Mas de modo geral, eu senti o Fux muito perdido no jogo. Atrasado, no próprio gol do Fluminense. O Fux deveria estar na cobertura do Palácios. Ele era o lateral pela direita. Observe a imagem, ele está dentro da área sem marcar ninguém. Completamente avulso no lance. Então, a escolha do Milito pelo Fux não funcionou. A escolha do Fausto Vera é uma escolha complicada. O Fausto Vera até agora não se justificou, não tem jogado bem, mas o Milito precisava voltar o Batalha para a zaga e eu até entendi e acho que nesse ponto ele fez certo. O Batalha foi o melhor zagueiro do Atlético na noite de ontem. Sem o Batalha na zaga, talvez o Atlético tivesse sofrido muito mais. Mas se não tem o Batalha no meio, tem que ter o Fausto Vera sem o Otávio. E o Fausto Vera é um problema. No jogo da semana que vem, o Bernard aparentemente ele não tira. Se ainda não tiver o Otávio como é provável, é melhor jogar com o Rubens. O Rubens corre mais, o Rubens tem mais intensidade, o Rubens entrega mais na marcação. Eu acho que o Rubens tem até um pouco mais de lucidez do que tem tido o Fausto Vera. Pode ser uma alternativa. O Milito explicou que colocou o Palácios para segurar o Keno. Para o Keno não ter tanta liberdade para avançar, porque daquele lado é o Marcelo, e o Marcelo, a gente sabe, para defender já não é tão jovem assim, e o Palácio poderia fazer uma fogueira ali. Mas o Palácio não conseguiu, o Palácio não conseguia ficar com a bola. E aí, na hora de defender, obviamente, ele não é um marcador, e ainda por cima pela inexperiência, enfim, pelo contexto, ele não era mesmo a pessoa adequada para estar ali. Ô, Romano, tô vendo aqui muita gente falando que o Everson falhou. O Valdeci Alves, acho que o Everson falhou. O Neilton Nunes também. Olha, já rola a bola pra você. Acho que não é falha. Talvez fosse uma bola defensável, porque ela vai em cima dele. Mas se for uma cabeçada tão forte, que culpar o Everson seria um recorte pequeno demais. O Everson é o menos dos culpados, Thiago. Porque o erro maior foram as escolhas do Milito. O Milito dizer que o Fux tem mais velocidade que o Mariano... Interna o Mariano, então. Não, porque é o seguinte, o Fux já é lento normal. E os jogos estão mostrando que ele está mais lento. Alguma coisa está acontecendo, ele está mais lento. E ele opta por colocar o Fux como um lateral para fechar como um terceiro zagueiro. Ele tentou transformar o Fux no que o Saravia faz. Só que o Saravia tem velocidade, tem explosão muscular. O Fux não tem. Então aí já é o primeiro erro do Milito. O segundo erro é ele insistir com 2 jogadores no meio campo que claramente não estão jogando aquilo que se esperam deles, que é o Fausto Vera, que é uma escolha pessoal dele, assim como o Bernard é uma escolha pessoal dele. Ambos não estão jogando aquilo que se espera deles. E o Atlético está muito mal com isso. Isso está fazendo mal ao Atlético. Aí você vai perguntar assim, mas o Atlético está sentindo falta do Zarate? Claro, o Zarate coloca esses 2 no bolso, rindo, brincando, porque na pior das hipóteses, quando o negócio estivesse muito ruim, ele colocasse um outro zagueiro ali. E a entrada do Palácios, o Palácio não tem o menor também dos culpados, porque o Palácio entrou num jogo em que o Atlético poderia ter levado 0x0. O Atlético poderia ter trazido 0x0 para Belo Horizonte. Está tudo perdido? Claro que não. Pelo contrário, tem nada demais esse time do Fluminense, gente. Claro que não. Tanto que ontem você vai se lembrar que no início do primeiro tempo o Fábio fez no mínimo 3 defesas ali importantíssimas. Agora, que o Milito precisa rever alguns conceitos com relação a jogadores que ele tem de preferência, que ele ama de paixão, ele precisa. Porque esses jogadores não estão jogando absolutamente nada com a camisa do Atlético. O Bernard é um problema. Porque o Fausto Vera, o Milito ainda tem a justificativa da ausência do Otávio, ele precisava de um volante, de um marcador. O Fausto Vera tá terrível, mas em termos de característica, é o volante que o Atlético tem dentro do elenco. Agora, o Bernard não se justifica. O Bernard não tem o porquê ele ser titular. E, inclusive, não entendi, Thiago, por que quando ele opta por tirar o Bernard, por que ele não centralizou o Scarpa?
Exato. Ele opta pelo Igor Gomes, que é outro cara que não agrega muito. Nossa, que xangô, hein? Meu Deus do céu. Agora, uma coisa ficou muito clara. O quê? O Fluminense, você falou assim, o Fluminense não é isso tudo. Mas a qualidade do banco do Fluminense com relação ao banco do Atlético é inquestionável. Mas eu digo de organização, Nath. O Mano Menezes tem um estilo muito claro, você pode gostar ou não, mas é o estilo dele. E no mata-mata geralmente funciona. No mata-mata geralmente funciona, entendeu? Porque enquanto o Mano Menezes tirou o Keno do banco, o Milito tirou o Palácios. Palácios tem suas valências, tem sua qualidade, acho que tem muito potencial para evoluir, mas não se compara com o Keno, mesmo o Keno veterano. Ainda mais o Keno entrando descansado no segundo tempo. O Palácio não mostrou nada ainda. Pois é, então assim... Menino. Por isso que, pra mim, a culpa é muito mais do treinador do que do Palácio. Sim. Pra mim, a culpa é muito mais do treinador do que do Fux. Quando você fala, o Fux tinha que estar assim... Mas, porra, o cara não sabe onde ele joga. Ele começa um jogo de lateral, daí a pouco já termina de zagueiro, daí a pouco já vira volante, sendo que ele tem peças pra fazer o simples. Mas a gente tem inventar? Mas a gente tem que deixar claro que, em termos de qualidade, esse elenco do Atlético é muito desequilibrado. Eu acho que ele Na hora que precisa usar todo mundo, Thiago, é um problema. Eu acho que ele pode ser desequilibrado, mas eu acho que não é ruim. Ele tem peças pra fazer mais do que vem fazendo. No nome, né? Você conta com o Bernardo. O que o Bernardo acrescentou no jogo ontem? Mas entendi o que o Thiago tá dizendo. O Thiago tá falando de invenção. Ele tem peças pra não inventar. Exatamente. Mas se ele entra com o Mariano ontem, eu sou advogado do Milito, não acho que ele errou. Mas se ele entra com o Mariano ontem e na primeira corrida do Serno o Mariano fica pra trás, ia estar todo mundo questionando por que ele não jogou com 3 zagueiros. Tem outro zagueiro pra colocar, ué. Poderia ser 3 zagueiros, poderia ter um volante fazendo a cobertura do Mariano. Mas não, em vez de fazer o óbvio que todo mundo faz, eu tenho a impressão que o Milito quer dar assim, eu sou el hombre. Então eu vou carimbar, que vai fazer do jeito que eu quero. Meu filho, futebol, o Luxemburgo fala, futebol, o Muricy, futebol é uma coisa há 100 anos. Se você tem um lateral que tem deficiência, você põe um volante pra ajudar na marcação. Tenta um terceiro zagueiro, mas não. Vou pegar um volante, vou meter de zagueiro, vou pegar o meu lateral, vou pegar meu zagueiro. Mas aí é o volante que vai fazer a recomposição. Fausto Vera? Então. Horrível. Então. Aliás, eu falei aqui os apelidos, Exausto Vera. Pois é. Aí o que adianta a recomposição do Fausto Vera? Eu atribuo muito na conta do Milito, muito mesmo, muita invenção.